Hoje eu vou falar sobre um dos maiores mitos que existem na vida acadêmica quando a gente tem que escrever uma dissertação, uma tese. Gente, escrita científica não é para ser bonita, é para ser científica. E é sobre escrita científica que eu vou falar hoje nesse vídeo em Diário de uma Doutoranda. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Eu sei que geralmente a gente dá uma empacada na hora de escrever, eu sei porque eu também passo por isso, mesmo depois de alguns anos ali na vida acadêmica, mesmo escrevendo muito sobre questões acadêmicas por causa da acadêmica, né, escrevendo materiais para os nossos cursos, eu também dou aquela travadinha na hora de escrever. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre um mito que existe, principalmente quando a gente está entrando nessa carreira acadêmica, que a gente imagina que tem que ser uma escrita, a escrita científica ela tem que ser bonita. Não, a escrita acadêmica, científica, ela não é para ser bonita, ela é para ser científica. Mas isso não quer dizer que precisa ser uma escrita chata. Mas existem alguns pontos ali que a gente não vai ter como fugir, isso vai acontecer em qualquer trabalho e é esses pontos que eu vou falar hoje nesse vídeo aqui. Mas aproveitando, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente na hora de escrever qualquer trabalho acadêmico, seja um artigo, seja dissertação, seja tese, é que a escrita científica ela tem que ser clara e objetiva. Você tem que dizer exatamente aquilo que você quer dizer. Logo, eu sugiro muito que você evite ao máximo enrolation ou enrolação. Seja claro e objetivo. Isso é isso pode ser isso pode ser aquilo, essa coisa pode acontecer nessa circunstância, dessa forma. Seja o mais claro e objetivo possível na sua escrita, nos seus parágrafos. Inclusive, evite ao máximo fazer uma frase que possa dar espaço para ambiguidade ou dupla interpretação. As frases elas têm que ser escritas de uma forma em que a pessoa ela vai ler, ela vai entender exatamente aquilo que você está tentando escrever, o que você está tentando comunicar. Por isso que muitas vezes pode parecer que fica até um texto repetitivo, com palavras se repetindo. Por quê? Porque muitas vezes a gente não pode trocar uma palavra por outra, que seria um sinônimo, porque aquela palavra é um conceito. Inclusive, eu já vivenciei algumas experiências onde eu mandava um artigo para uma pessoa revisar, até já aconteceu comigo com revisores em inglês, e as pessoas, os revisores, trocavam uma palavra do meu texto por outra, só que eu não posso trocar, porque aquilo não é uma palavra aleatória, aquela palavra ela foi escolhida a dedo, ela precisa ser aquela palavra porque eu quero dizer aquele conceito que tem um significado dentro do meu estudo. Se eu trocar aquela palavra por outra, eu estou dizendo outra coisa e isso pode dar margem para uma interpretação errada de quem vai ler o meu texto. Só que às vezes na frase isso pode ficar meio repetitivo, porque aquela palavra vai aparecer uma ou duas vezes. Paciência, a escrita científica ela não é para ser bonita, ela é para ser uma escrita clara e objetiva, e isso pode acontecer sim. Então o que eu normalmente faço, e agora que eu estou nessa fase de escrita, para mim está muito recorrente isso, o que eu costumo fazer? Quando eu sei que aquela palavra que eu estou usando eu não posso trocar, porque é exatamente aquele conceito que eu preciso usar, eu deixo marcada no texto com um amarelo, por exemplo, porque eu sei que aquela palavra ali eu não posso usar outra palavra, tem que ser aquela palavra. Vou dar um exemplo super simples, já falei aqui no canal, em outras oportunidades, que a minha pesquisa é sobre comportamento do consumidor. Só que existe uma grande diferença na minha área de estudo com relação às palavras consumidor, comprador e cliente. Inclusive no inglês isso, né? Principalmente entre consumidor e cliente, porque em inglês essas palavras muitas vezes nos próprios artigos são usadas como sinônimos. Os autores trocam, uma hora é cliente, uma hora é consumidor, mas na área que eu estudo, essas duas palavras são dois conceitos e dizem coisas completamente diferentes.
Consumidor é aquele que usa o produto e cliente é aquele que compra, é o comprador do produto. Há muitas situações no nosso dia a dia, a gente compra uma coisa que não é pra gente usar, é pra outra pessoa usar. Ou a gente usa uma coisa que a gente não comprou, a gente ganhou de presente, ou sei lá, aconteceu alguma outra coisa que a gente tá usando aquele produto, mas a gente não comprou aquele produto. Esse aqui é só um exemplo de duas palavras que em muitos artigos são usados como sinônimo, mas no meu texto eu não posso trocar, porque esses conceitos são conceitos chaves. E aí muitas vezes na frase fica meio repetitivo, parece até meio esquisito, mas infelizmente eu não posso trocar essa palavra, porque se eu trocar essa palavra por outra, eu posso estar confundindo quem vai ler. E a pesquisa, ela precisa ser clara e objetiva. O texto científico tem que ser o mais claro e objetivo possível, não pode dar margem para ambiguidade, porque senão vai dar confusão lá na frente. Uma outra coisa também que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente está escrevendo é porque eu sempre falo, já falei aqui no canal outras vezes sobre estrutura, né? A gente não vai sair escrevendo lindo, maravilhoso, hoje estou inspirado, vou sair escrevendo. Eu sempre digo que a gente tem que ter ali uma linha de raciocínio, então geralmente eu organizo em tópicos como se fosse um índice e aí eu vou fazendo um parágrafo para cada tópico. Eu até já falei sobre essa estrutura da minha escrita em outro vídeo aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima para você assistir se você não assistiu ainda. Mas eu coloco esses tópicos, depois eu vou escrevendo os parágrafos. E aí, quando eu volto para ler aquilo que eu escrevi, realmente, às vezes parece uma escrita meio mecânica, meio robotizada, assim, muito certinha, não tem uma fluidez. Mas é óbvio que eu vou voltar e vou ler, e vou reler, e vou reorganizar aquele texto algumas vezes, né? Então, nesses momentos, alguns dias depois que eu escrevi, é que eu volto, então, e vou arrumando aquelas frases para deixar o texto um pouco mais fluido, mas sempre tomando esses cuidados, que eu não posso trocar uma palavra por outra, principalmente quando eu estou usando conceitos, porque senão isso pode dar margem para ambiguidade ou para um outro tipo de interpretação que não é o que eu quero dizer exatamente naquele texto. De novo, escrita científica não é para ser bonita, é para ser científica. Um outro ponto que eu tenho observado muito também, e eu não sei por que a gente não adota muito, eu pelo menos nunca vi com muita frequência nos trabalhos aqui no Brasil, mas eu vejo muito nos artigos publicados internacionalmente, é ser pontual. Tipo assim, esta pesquisa contribui em 3 pontos, 2 pontos. 1, tal coisa assim, assim, assado. 2, tal coisa assim, assim, assado. 3, tal coisa assim, assim, assado. Em alguns artigos que eu leio na minha área, alguns não, quase todos na minha área, eles fazem isso e colocam o 1 entre parênteses, o 2 entre parênteses e o 3 entre parênteses no próprio parágrafo. Ou eles colocam primeiro, vírgula, tal coisa, segundo, vírgula, tal coisa, terceiro, vírgula, tal coisa, e a gente consegue até identificar no próprio parágrafo o que aquela pessoa está dizendo, né? Quais são os pontos que ela está elencando. Então, esse é um exercício até que eu faço, assim, quando eu vejo um parágrafo que o autor ou a autora colocou assim, tantos pontos, 2 pontos, e aí ele começa a falar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu vou circulando no texto para ver se realmente está batendo. E já me aconteceu de quando eu fazia revisão de trabalhos acadêmicos, a pessoa dizia, tantos pontos. E aí ela ia fazendo o parágrafo e meio que se perdia, a gente ficava contando, mas você falou que era 5 e tem 4 aqui, ou você falou que era 5 e eu contei 7 aqui. Então, é bem legal a gente fazer esse exercício de colocar 1, 2, 3, 4, 5, porque deixa aquela ideia que você está tentando passar muito clara e muito objetiva no texto que você precisa escrever, que é, de novo, um texto científico. O último ponto, então, que eu vou comentar sobre a escrita científica, que eu acho muito engraçado até, eu estava vendo uma banca de qualificação de um projeto de mestrado essa semana passada, do meu programa de pós-graduação, e o professor comentou para a aluna isso. Eu acho muito engraçado que você me lembra uma amiga minha, que a gente tá lá no papo e ela falava assim, pois é e tal, e o João apareceu e não sei o que, tu fica, quem é o João? Enfim, dá um contexto quem é o tal do João que você está falando. E aí ele usou esse exemplo para dizer que a aluna, ela colocava no texto e daqui a pouco aparecia um conceito, daqui a pouco aparecia um autor do nada e ela não tinha comentado anteriormente quem era aquele autor ou o que era aquele conceito, ele surgia do nada no texto. E isso eu observava muito também quando eu fazia revisão de trabalhos acadêmicos, né? Às vezes a pessoa larga lá um autor que não citou em lugar nenhum antes, né? Claro, eu não tô falando na primeira vez que ele aparece no texto, óbvio, mas às vezes larga um autor lá nas discussões, mas esse autor não aparece na revisão de literatura. Puxa, mas
Por que essa criatura apareceu agora, se materializou nas discussões se você não mencionou lá na revisão de literatura? Alguns professores comentam essa relação dos autores que você citou na revisão de literatura com os autores da discussão. Porque realmente, se você fez a revisão de literatura e aí na discussão traz uma pessoa nova, por que ela não apareceu na revisão de literatura então? Você achou depois, sabe? A gente fica com essas questões quando tá lendo um trabalho. Então, esse é um cuidado muito grande que eu tenho quando eu tô escrevendo. Toda vez que eu vou introduzir um conceito novo ou que eu vou apresentar um estudo, uma referência nova, eu busco, de alguma forma, contextualizar ou explicar por que eu estou colocando aquele conceito, por que eu estou apresentando aqueles autores ali naquele momento, né? Onde é que essa pessoa que eu digo, esse estudo ou esse conceito se encaixa no meu trabalho, né? Porque tudo tem que estar linkado. Meu problema de pesquisa tem que estar linkado com a minha revisão de literatura, tem que estar linkado com o meu método, tem que estar tudo ligado. Então, quando eu introduzo um novo conceito, eu preciso explicar por que eu estou introduzindo aquele conceito naquele momento e qual é o papel dele nesse mecanismo inteiro do meu trabalho e da minha pesquisa. Então, eu tenho sempre esse cuidado quando eu vou colocar algo novo. E, claro, a gente pode se passar, às vezes, né, e coloca lá e esquece que colocou, enfim. Eu tenho o costume de colocar muitas marcações no meu texto, até achei engraçado que eu comecei aula de inglês com uma professora particular e a gente lê o meu texto cru, assim, bruto, com todos os meus comentários, e eu acho muito engraçado que realmente meu texto é todo colorido, cheio de comentários, assim. E ela me perguntou como é que tu te acha nisso, mas é uma forma que eu encontrei de ir marcando todos esses pontos para eu não esquecer de nada. Inclusive, eu uso lá a ferramenta do Word de comentários, dizendo assim, lembrar de colocar mais explicação sobre esse ponto, assim, esse assado, que eu acho que eu não expliquei antes. Eu vou colocando esses comentários da própria ferramenta do Word para mim mesma, e depois eu vou retomando e vou reorganizando o meu texto. Espero que vocês tenham gostado, então, de saber um pouquinho como é que eu organizo meu texto. Espero, então, que você tire essa ideia da cabeça de que escrita científica tem que ser uma escrita bonita. Não, ela tem que ser científica, e muitas vezes ela não fica tão bonita assim. Não quer dizer que você não possa ter um texto fluido, um texto legal, mas você vai precisar ter um pouquinho mais de tranquilidade, vamos dizer assim, na hora de escrever, porque os teus objetivos na escrita científica são deixar o texto claro, objetivo, usar os conceitos certos, as explicações, as justificativas corretas para deixar o texto mais claro possível para quem está lendo. Esse é o objetivo da escrita científica, e não ser bonita. Deixa aqui nos comentários como é que está indo a escrita do seu trabalho, você tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de facilidade, tem alguma dica para dar para nós? Deixa aqui nos comentários, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!